Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação aí da semana, trazendo aqui debates, conversas, né, discussões sobre, né, a conjuntura nacionalmente esse momento aí de pós-eleição, né, onde que acontecem, né, várias coisas, né, e é uma conjuntura aí bastante dinâmica. Eu estou aqui, né, com o Willis Neto, né, meu parceiro aqui, né, que entrou recentemente aqui no nosso podcast, né, entrevistando aqui o João André Fernandes da Silva, né, professor, né, onde que o próprio João vai aí falar, né, sobre as suas impressões, né, sobre a conjuntura nacional e principalmente esse pós-eleições, como que ele avalia, analisa suas opiniões e tudo mais. Enfim, então sem muita demora, o Willis Neto, né, o que Já posso falar, Gui? Acho que deu uma travada no seu é, áudio pelo no fim, visto não sei não se. foi só o Willis que caiu aqui não. Acho que o João também. Tá, não, aqui, pronto, o Willis voltou. Então passo Ah, aí a bola para o Willis, né? Fazer as suas considerações iniciais da live. beleza. E aí, gente, como o Gui falou, eu tô começando a participar do podcast agora, né? E eu tô participando com um quadro de poemas meus, que eu tô recitando toda quarta-feira. E tô aí para tentar ajudar a, a fazer mais debates, né? Outras discussões que a gente não costuma ver por aí na internet, mesmo dentro das esquerdas mais críticas, muitas vezes, né? Acho que é importante a gente elevar o nível do debate público. Acho que é isso, assim. Eu estudei História e Relações Internacionais e acho que tentar contribuir aí na medida do possível com as perguntas dessa entrevista aí com o João e acho que é isso. Eu passo a bola aí para o João André se apresentar. É, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu acho muito legal essa ideia do mesa de debates, né, do podcast. Acho importante a gente reunir uma série de pessoas, cada uma na sua área, né, para discutir a atual conjuntura política, que realmente é algo que não é muito simples, né? Eu, eu assisti o vídeo do professor Wellington Trota, ele fez uma crítica, né, dizendo, não, o pessoal fala que a conjuntura atual é muito complexa, mas todas as conjunturas, de alguma forma, são complexas, né? Mas me parece que, talvez, eu diria que tem alguns elementos que é, estão complicando mais, né, a atual conjuntura, né? Eu acho que um dos elementos é a mudança na comunicação social, né? Eu acho que um elemento importante, né? Que de alguma forma está usando aqui, né? A, as redes sociais, mas eu acho que eu concordo com o Trota, mas diria que a gente está passando por um momento assim complicado de se fazer a análise, né? E por isso é importante a gente tirar esse tempo para fazer esse debate, né? Então eu sou da área de filosofia, eu sou professor de filosofia no Cefet Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. A minha área de especialização não é a filosofia política, mas a filosofia, de alguma forma, né, todo mundo que está na filosofia, a política é fundamental, né? É algo que tem a ver
a própria origem da filosofia, né? E, então, eu tenho também me interessado por várias questões dentro da discussão de filosofia política, mas eu estou aqui para contribuir com uma reflexão, né, e participar do debate, assim, sem trazer nenhuma pretensão de resolver nenhuma questão, né. Então, eu agradeço mais uma vez ao convite. E é um prazer aí, conhecer o Ulisses, né, e o Guilherme também, que eu conheci há pouco tempo. Maravilha, vou passar a bola aí para o Willis fazer a primeira pergunta, porque eu vou ter que mudar de local aqui da internet. Então, Willis, bate. Beleza. Enquanto o Gui ajeita a internet, né, vou começando aqui. Você falou que você é professor de filosofia, né, uma coisa que parece que é cada vez mais fundamental hoje em dia, né, a gente acaba sendo induzido a não saber pensar, não saber usar a lógica nas questões mais básicas, né, muitas vezes. E ainda mais com esses ataques como a nova reforma do ensino médio, né, tudo isso eu acho que a gente pode parecer um pouco conspiratório, né, de falar, eles estão querendo tirar o poder de discernimento da população ainda mais, né, estão querendo retroceder muito, mas assim, na verdade, a gente tem que pensar que é exatamente isso mesmo, a ideologia dominante no capitalismo, a ideologia burguesa, ela sempre vai por esse caminho, né, de tentar rebaixar o nível do debate público, e aí se a ciência cresce, ao mesmo tempo surgem pseudociências e várias coisas assim, né? Então eu acho que a filosofia é um campo do conhecimento cada vez mais importante para a gente viver no mundo de hoje, né? No mundo em que existe muita técnica, mas muito pouco, como eu posso dizer, muita pouca reflexão sobre como usar essa técnica, como aplicar de um jeito ético, né? E você mesmo falou que a filosofia já surgiu, em boa medida, muito atrelada à política, né? Então, eu queria te perguntar como você vê os ataques que a área da educação tem sofrido, né? Com esse desmonte da filosofia e quanto você acha que isso pode trazer um estrago para a sociedade, do ponto de vista de as pessoas ficarem cada vez menos capazes de fazerem reflexões críticas, ainda mais numa época de tanta rede social, tanto mecanismo que poderia potencializar justamente o debate, né, e fazer a gente avançar muito, mas ao mesmo tempo existe algoritmo bilionário, né, tipo, empresas bilionárias financiando o funcionamento dos algoritmos para que cada pessoa em cada celular receba uma mensagem padronizada, em cada rede social receba uma coisa que vai de fato mudar o pensamento. Como que a gente consegue romper com isso? Usar de forma crítica o pensamento, a filosofia? Como a gente resgata a filosofia? Qual a importância dela, né? Tipo, nesse cenário? Não sei se ficou clara a pergunta, mas queria saber, né, o que você pensa sobre as contribuições da filosofia. A filosofia tem uma importância muito grande, né? Porque o objetivo, né, principal dela é exatamente fazer do pensamento, né, da análise da realidade, o seu próprio ofício, né? Então, o fato da filosofia estar presente, né, na escola é um bom sinal, mas a gente tem que sempre fazer a pergunta, né? Até que ponto o Estado, né, a escola, né, e não só a escola, mas o Estado, ela consegue deixar a filosofia, né, fazer seu trabalho, né? Então, na verdade, a gente
está sempre sob ataque, né? Mas a filosofia, às vezes, ela também pode ser instrumentalizada, né? Então, às vezes ela é usada como... Ela é enfraquecida, né? Então, você fica só com o nome ali, e, e ela acaba não tendo... não desenvolvendo aquilo que seria o seu objetivo principal, né? Então, é importante que a gente não só defenda a filosofia, mas defenda a filosofia naquilo que é o seu ofício principal, que é exatamente fazer essa crítica radical à, à cultura, ao Estado, à sociedade, né? E, de certa forma, fazer com que isso chegue a, a todas as pessoas, né? Existe uma discussão sobre um certo caráter elitista da filosofia, né? Mas eu sou daqueles que acho que a filosofia ela pode existir uma filosofia popular, né? No sentido de que todos possam ter acesso a aquilo que a filosofia tem de mais potente, né? E, e aí você falou da questão da reforma, né? Que a gente está vendo aí. A gente sabe que essas reformas, ou, na verdade, contra-reformas, o objetivo delas é, adequar, né, a educação àquele modelo de cultura, né, que o capitalismo ele vai trazer, né? Então, a ideia de uma... A gente viu, assim, muita propaganda, né, da ideia de que o estudante ele vai poder escolher o que ele quer, né? Como se fosse você entrando numa loja e você tem várias mercadorias, como se essa escolha, né, de mercadorias determinasse a própria noção de liberdade, né? Que é algo que a gente sabe que o conceito de liberdade talvez seja um dos conceitos mais deturpados, né, historicamente, né? E a gente vê isso agora aí nessas manifestações, né, nessas movimentações. Então, essa ideia de que o estudante ele vai ter liberdade para escolher, isso é tudo falso, né? A gente sabe que, na verdade, o que está por trás é a decisão de que uma parte da sociedade ela não tem que ter acesso à filosofia, não tem que ter acesso a artes, ela tem que aprender a apertar o parafuso, porque é preciso formar lá uma mão de obra para um determinado setor, né? Então, assim, é preciso denunciar para a população o que está por trás disso que a gente chama de reforma educacional, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente lutar para que o ensino da filosofia, não só da filosofia, mas de disciplinas que têm na formação intelectual, na formação política, né, algo essencial em que, a partir dessas disciplinas, né, ou áreas, a gente consegue romper, né, aquele véu que a gente chama de alienação, né? Então, essas áreas são muito importantes, né? Porque elas colocam, por exemplo, a questão da política com P maiúsculo como algo essencial, né, à formação humana, né? Então, a filosofia é uma dessas áreas que é importante que esteja não só no papel,
mas que tenha uma estrutura que possa desempenhar o seu papel, seus objetivos, seus princípios de uma forma eficiente. Maravilha, né, João, Willis, aproveitando aqui que eu tô num lugar onde que a internet está mais estável, então já vou lançar aí a primeira pergunta, né? O professor falou aí da importância da filosofia, né? E também acredita aí que a filosofia tem que cumprir um papel aí de da gente intervir na realidade, né? E isso passa aí por discutir conjuntura nacional, né? Que é o tema aí da nossa live. E em cima da conversando aí da conjuntura nacional, né, o João, né? Nesse último período, muito se discutiu, né, a questão aí do teto dos gastos, né, se o Lula iria, né, romper com o teto dos gastos, aí surgiu toda essa discussão de que o mercado estaria nervoso ou não, né? Como que você vê, né, essas declarações, né, esse movimento aí do último período? Assim, eu costumo assim, dizer que o maior problema que a gente tem nesse momento, não é que assim, são vários problemas, né? Mas é difícil a gente fazer uma sistematização, né? Mas, por exemplo, se um ponto de partida que eu acho importante é pensar nesse crescimento da extrema-direita, né, no Brasil, e como que isso está relacionado com um movimento que é internacional. Né? Então, assim, eu vejo como, do ponto de vista de luta política, como um objetivo importante essa luta contra a extrema-direita. Né? Aí fica mais complicado você falar, determinar como é que vai ser essa, essa luta contra a extrema-direita. Mas eu acho que o governo, a eleição, né, de 2022, e essa necessidade de se formar, né, uma frente chamada Frente Democrática, que é muito criticada pela esquerda, porque a gente sabe que ali, né, você tem setores que são contra os trabalhadores, vão ser contra uma série de pautas da esquerda, mas eu acho que no momento atual, se não existisse essa frente ampla, seria difícil a vitória na eleição, né? E foi uma eleição apertada, né? Eu, eu acho que se a gente tivesse ali mais algumas semanas, eu não sei se o Lula ganharia. Porque existe além da máquina governamental tradicional, você hoje tem a extrema-direita, ela domina, né, uma outra máquina, que é uma máquina que é até difícil definir, mas é uma coisa que envolve a produção de símbolos, né? Uma questão de marketing, de domínio de redes sociais, de controle afetivo, né? Das pessoas, né? Então, você lutar contra isso é difícil, né? Então, eu acho que essa aliança que o Lula fez foi importante para conseguir deter o Bolsonaro, né? Tirar ele dessa máquina de governo, né? Agora vem o segundo ponto, né? Que é a questão de governar. E aí eu acho que essa discussão sobre teto de gastos que você está colocando é um embate ali dentro dessa frente ampla. A gente sabe que tem
Ali tem setores que vão defender um modelo, né, fiscal que não é uma visão de Estado que se tem, né, de que o Estado ele tem que espelhar uma empresa, né? E aí quando se diz ele tem que espelhar uma empresa, é uma perspectiva do que a empresa tem que ser para o mercado financeiro, né? Então ela tem que ter os fins determinados, né? Sendo que esses fins são os fins empresariais, né? Então você não pode, você tem que ter uma solvência, não pode ser insolvente. Então a questão nunca se trata de perguntar da finalidade do Estado do ponto de vista político, social, né? Nada disso é colocado, né? Então o combate agora é exatamente uma briga entre modelos de Estado. Então, essa tentativa de derrubar e furar o teto de gasto é importante, mas acho mais importante mostrar o que significa esse modelo de Estado empresarial, né? O estrago que isso faz quando se trata, por exemplo, de você melhorar a vida da população, de você educar o povo, né? De você ter uma saúde pública com qualidade. Então, eu acho que o jogo aí que você, de alguma forma, depende desse sistema, né? Que é um sistema internacional. Então, a gente também tem que compreender que existem condições de governabilidade que você também não pode chegar lá e fazer o que quer, né? Então, você tem que, de alguma forma, ter uma inteligência ali de reorganizar a questão fiscal, né? A questão econômica, no modo geral, reorganizar para os fins que para mim, assim, já de cara tem que ser a educação, a saúde, mas especialmente a educação, porque o que a gente, assim, o que a gente tem pela frente aí, quando se trata dessa luta política contra a extrema-direita, é que o que a gente agora tem que lutar contra a alienação, mas você não tem mais aquela estruturação básica tradicional, escolas, associações, sindicatos. Você tem algo a mais aí que você tem que participar, né? Então, assim, eu vejo que é importante que essa política de conseguir acabar com esse teto de gasto, eu acho que é fundamental. Primeiro, você tem que fazer diferenciação o que é gasto, o que é investimento, né? Toda a questão de marketing ideológica, né? Que vai fazer a propaganda, assim como nós temos uma propaganda, né? De que o estudante no novo ensino médio vai escolher, né? Então a liberdade de ser o que ele quer, né? Como se isso, do ponto de vista material, determinasse alguma coisa, né? Então ali a formação dele, na realidade, vai ser uma formação muito pior, talvez, do que a formação que ele tem agora, né? Mas a propaganda vem com essa ideia de uma liberdade de escolha, né? Da mesma forma, existe uma propaganda de um Estado enxuto, né? De um Estado em que a questão fiscal tá resolvida, né? Mas o que significa isso, né? Então, você tem um Estado que não investe em educação, em que as pessoas voltam a passar fome,
mas o Estado, as contas, e que as contas estão ruins do mesmo jeito, né? Mas mesmo que as contas estivessem boas, né? Qual é o papel do Estado? Então a gente tem que discutir aqui, acho que em primeiro lugar, qual é o papel do Estado que nós queremos, né? E não só isso, mas de certa forma conseguir ter uma comunicação com as bases, com o povo, né? Para mostrar que essa propaganda que se faz é uma propaganda enganosa, né? No final, o Estado enxuto que eles querem é como se fosse uma empresa que vai ter, como a Petrobras, né? Que vai distribuir lucros para um grupo de pessoas, né? Mas que vai deixar de promover a cultura, de promover uma série de, de, de projetos que antes promovia, né? Então, eu acho que agora, se é tem que se começar logo mesmo com essa luta contra tudo aquilo que foi feito no governo Bolsonaro. Só que isso tem que ser feito, além da questão interna, tem que ter uma questão de comunicação importante também, né? Que é a questão da formação política, de mostrar o que é esse Estado, o que significa ajuste fiscal, né? Um Estado que vai ficar com um endividamento pequeno, mas que ao mesmo tempo não investe em nada, em saúde, educação, em segurança, nada disso, né? Então é preciso é, ir por esse caminho mesmo, né? Muito bem, agora eu passo a bola aí pro Willis fazer a sua pergunta. Muito, muito importante pontuar, né? Tipo, você trouxe várias questões aí. É até difícil saber que ajudar a comentar aqui, mas esse negócio dos lucros e dividendos, né? Para a gente redistribuir isso para acionista, para meia dúzia de pessoas do mercado financeiro, né? Isso ilustra muito bem o nível de rebaixamento do debate público, porque assim, mesmo que a gente seja comunista, anarquista, sei lá, que a gente não queira o Estado, no fim, né? A gente queira uma sociedade que o Estado não precisa existir e tal, a gente tem que ter noção que enquanto a gente vive dessa sociedade, é completamente absurdo a gente entrar nessa lógica de Estado mínimo, essa suposta liberdade, né, que é uma palavra tão distorcida aí, pelas direitas principalmente, porque essa liberdade é liberdade para quê? Para o Estado repassar sei lá quantos bilhões, nem lembro agora exatamente a cifra dos lucros gigantescos que a Petrobras teve nesse último período, né? Que ao invés de ser reinvestido na empresa, ajudar, né? Tipo, ao invés disso, preferem dar isso para o mercado financeiro, sabe-se lá para quem, para essas pessoas financiarem, sabe-se lá que tipo de projeto, né? Então é importante a gente disputar esses conceitos, né? Aproveitar agora que o Lula ganhou. Não sei até que ponto eu concordo com isso que você falou, né? Tipo, com algum receio, né? Que você falou de tipo que a frente ampla foi importante para a vitória. Não sei até que ponto. Acho que muito possivelmente sim, foi uma disputa bem acirrada e as instituições provavelmente não iam lidar muito bem com o Lula se radicalizando para a esquerda, não sei na real. Mas eu acho que é importante a gente tentar trazer as coisas de volta para algum nível mínimo de discussão, né? E você falou também sobre a filosofia poder ser cooptada quando você estava respondendo a primeira pergunta, né? Que filosofia a gente está falando, né? Eu acho que é importante a gente se perguntar isso, que filosofia a gente quer, assim como qualquer área das ciências humanas, né? Que as ciências no geral no capitalismo são muito sabotadas, não só por falta de financiamento, mas também por teorias, não sei o quê. Quando você vê tem filósofo super renomado que vai em canal de TV, vai não sei onde, falar um monte de coisa, e no fim os caras fazem sensos comuns completamente sem noção, né? Tipo, que o filósofo acho que não caberia estar falando assim. E, enfim, e nesse cenário, eu acho que a gente tem que realmente pensar em educação,
pensar o que é a liberdade de escolha do ensino médio, para a gente não ficar caindo nesse papo, né, de que até que as pessoas não sabem votar, que não sei o quê. Eu acho que é importante a gente pensar o quanto a precarização da educação ajudou com que a gente, nessa conjuntura, tivesse o fortalecimento do nazismo, né, do nazifascismo, né, no país. E eu acho que, assim, eu queria saber, tipo, o que você pensa sobre a educação para além da escola hoje em dia, para a gente conseguir reverter esse quadro? Porque eu, particularmente, acho que mesmo que o Lula consiga reinvestir de um jeito mais keynesiano, desenvolvimentista, que ele consiga retomar investimento na educação, eu acho que é um projeto de longo prazo e não necessariamente a filosofia da escola vai ser a que vai tornar as pessoas mais críticas, né? Então, que alternativas você vê para a gente reconstruir o debate público com as ferramentas que a gente tem, a internet principalmente, que é uma coisa meio nova, né? Que ferramentas você acha que a gente... Você acha que tem ferramentas, aliás, para a gente reconstruir a educação para além da escola, a gente reformular o conceito de educação, fazer... Como a gente traz muita gente de volta para a realidade, você acha que você tem algum apontamento para isso, ainda mais numa conjuntura em que a radicalização política fez com que o Bolsonaro quase ganhasse essas eleições de novo, né? Não que todo mundo que votou nele apoie tudo dele, né? Mas, enfim. Que alternativas você vê, assim, de mudanças relevantes da sociedade, do debate público, na educação, que vão para além da escola, para a gente não ter que depender só dessa ferramenta que é fundamental, mas eu acho que a gente tem que ir além. A questão da educação é fundamental, né? Mas, assim, a gente assim, uma das questões que tem me interessado, embora eu diferente de colegas aqui que até participaram, né? Eu estou citando mais o Trota, que a gente conversa muito. Então, o Trota, ele tem uma pesquisa dele toda na área de filosofia política, na área de ciência política, não só na área de filosofia, né, mas dentro das outras áreas. Eu não tenho essa formação toda, mas ultimamente tem uma questão que tem me interessado muito, que é a questão dessa mudança dentro da comunicação, né, dessas últimas décadas, e isso, de alguma forma, tem favorecido mais a direita, e especialmente a extrema-direita, do que a esquerda, né? Então, e aí eu vejo, se a gente pegar vários documentários, não precisa ser uma análise teórica tão aprofundada, mas existem vários documentários, né, que a gente pode assistir, que a gente vê, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, o Trump, ele tem um projeto, né, que, de alguma forma, esse projeto fez com que, lá dentro dos Estados Unidos, tivesse um levante de uma série de grupos neonazistas, fascistas, né? Mas, assim, a minha questão é a pergunta que eu acho que a gente tem que colocar, porque os Estados Unidos ele tem um histórico diferente do brasileiro, né? Embora tenha semelhanças, evidentemente, né? Mas existe algo como, por exemplo, a questão da supremacista lá, que é diferente daqui. Mas a pergunta que eu coloco hoje é se nós estaríamos indo por um caminho parecido com o que existe lá, porque são muitas semelhanças, né? A gente vê o que aconteceu aqui depois das eleições, né? São coisas que a gente fica assim, pô, isso aí é o quê? Como se fosse uma tentativa do que foi feito lá, né? Do Capitólio, né?
questionamento das urnas, né, do processo eleitoral. A gente vê reportagem aí dizendo que teria sido uma orientação, né, do grupo do Trump, né? E existem questões assim que são internacionais, que a gente fica olhando para o Brasil e a gente faz a pergunta, a gente se pergunta se isso vai chegar aqui, se já chegou, né? Ou como que isso tem chegado, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, além dos Estados Unidos, pegar a questão europeia, a gente vê que a extrema-direita ela está muito organizada em cima da questão anti-imigração, né? Você vê que em todos os países há um crescimento, inclusive de partidos, de pessoas chegando ao poder com essa pauta anti-imigração, né? Aí eu fico perguntando assim, pô, isso é possível que isso chegue aqui no Brasil? Claro que aqui no Brasil tem uma outra questão geográfica, né? Diferente lá da Europa, mas a gente pergunta se questão quando se coloca um preconceito em cima da Venezuela, dos venezuelanos, né? Essa própria questão do Nordeste, se isso já não um movimento, de alguma forma você não tem um movimento orquestrado de também pegar esses projetos e trazer aqui para o Brasil, né? Então, eu acho que é importante que a gente, de alguma forma, compreenda como que como se dá a formação da mente dessas pessoas, né? Como que a extrema-direita, por exemplo, consegue mobilizar movimentos que são movimentos de massa, né? Assim, movimentos de massa no sentido de quantidade. É difícil a gente chegar aqui no Brasil, no que aconteceu, e falar assim, o bolsonarismo não é um grande movimento. Eu estava olhando assim alguns vídeos, especialmente em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina tem uma questão que é complicada. Outro dia eu estava assistindo um documentário acho que foi feito até pela Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o movimento integralista lá em Santa Catarina, e era uma coisa gigantesca. Era o estado todo, tinha... o integralismo foi um movimento de massa ali que não tinha concorrente, né, naquela época, né, na década de 30, e você vê várias cidades, municípios lá de Santa Catarina com diretórios lá, com organizações, muita gente, e não só do integralismo, mas também nazistas também. Mas aí, assim, não estou querendo fazer eu não estou fazendo uma associação direta entre esses movimentos históricos lá de Santa Catarina e os movimentos bolsonaristas agora de questionamento da eleição. Mas o que me chama a atenção é que, de alguma forma, eu vi, assim, eu acho que uma análise rápida que eu fiz sobre aqueles movimentos, né, que eles estavam em frente aos quartéis, mas tinha muito uma questão religiosa, né? Então tinha discursos de pessoas que pareciam que eram padres, né? Então fizeram uma associação entre a pátria e Deus, né? Então me parece que existe um movimento em que é um projeto, é algo que não é algo espontâneo, que eles fazem uma análise no sentido de pegar questões históricas, né? Então, vou dar um exemplo aqui, o anticomunismo.
né? A questão que ficou mais forte depois lá de 1935, quando teve a tentativa lá fracassada de uma revolução. E aí, a partir dali, alguns intérpretes vão dizer que esse sentimento anticomunista cresceu muito, né? Então, você tem isso meio que enraizado. E aí você constrói, reconstrói uma narrativa em cima desse movimento anticomunista, né? Então, eu acho que existe um projeto que pega elementos que historicamente são brasileiros, que aí fica mais fácil você dar liga, né? Fica mais fácil você fazer essa associação de ideias, né? E criar um movimento que, embora assim, eu não posso dizer, são fascistas, né? Alguns vão dizer não, porque o fascismo histórico lá de Mussolini tem características bem definidas, aqui é uma mistura, mas é uma mistura que você tem um elemento diferente, que é perigoso, que é essa capacidade de através da comunicação, produzir uma ligação afetiva, né? Que faz com que essas pessoas, elas não... isso, de alguma forma, também no fascismo tem, né? Essa questão afetiva, mas me parece que as redes sociais têm algo novo, né? Que as redes sociais elas trazem, que, de alguma forma, você consegue fazer realizar esses projetos de uma maneira mais rápida. Então, assim, eu às vezes fico com... a gente acha engraçado, né? O patriota do caminhão, né? Essas coisas todas, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que existe um projeto aí que a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que se contrapor a isso, né? Então, eu acho que a gente também, de alguma forma, tem que saber usar as redes sociais, né? Construir novas formas de diálogo, né? Porque a gente vê que eles estão dentro de uma bolha. A gente tem que perguntar também se a gente está dentro de uma outra bolha, né? Claro que a proposta que eu vejo na extrema-direita é uma proposta mais fácil, porque o objetivo dela não é o esclarecimento. O objetivo dela não aquilo que seria, por exemplo, quando eu falei da filosofia aqui, seria o rompimento dessa alienação, né? Mas ela trabalha com a questão da manipulação mesmo, né? E então ela vai utilizar todos os instrumentos ali que existem para conseguir fazer isso, né? Então fica mais fácil você... e o bolsonarismo me parece que é um pouco isso, né? Você consegue fazer uma série de manipulações que você dá um caráter de uma guerra santa, né? Então você vê o comportamento dessas pessoas como se realmente existisse ali o país estivesse em guerra, né? Mas é preciso que a gente consiga também chegar, né, até essas pessoas e fazer o contraponto, né? E, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente perceber que existe um movimento no Brasil que está reproduzindo o que acontece fora, né? E a partir daí eu acho que a gente precisa observar e
e tentar se contrapor a esse processo. Então, quando eu penso em educação, eu penso na comunicação, e a comunicação dentro de um... Não dá assim para... É um outro tipo de comunicação, né? Que às vezes não é só a análise conceitual, né? Aí dentro da filosofia, né, a gente sabe que o pensamento, ele, além da ideia, né, questão platônica do conceito, tem elementos que são elementos afetivos, estão juntos, né? Então é preciso compreender esses elementos também, porque me parece que as pessoas que estão manipulando esse projeto, elas compreendem isso. Então elas usam esses elementos direitinho, né? E a minha preocupação é essa, que não seria surpresa de a gente ver um crescimento de movimentos. Já existe, já estão crescendo, né? Mas uma coisa bem maior, né? De movimentos que, de alguma forma, vão incorporar o fascismo, elementos fascistas, neonazistas e por aí vai, né? Maravilha, o João, né? João, já que você citou aí, né, os movimentos golpistas, né, que estão tendo aí ao redor aí do Brasil para que não reconhece aí o resultado das urnas, a pergunta que eu faço aí para você é, né, para onde vão esses movimentos, né? Acho que é essa pergunta que precisa ser feita. O que vão ser desses movimentos aí no futuro, né? O que querem e o que eles podem conseguir. Então, acho que o primeiro ponto é a gente compreender esses elementos históricos, conceituais, afetivos, que cada movimento tem, né? E eu dei o exemplo aqui de Santa Catarina, né? A pergunta que a gente tem que fazer se, historicamente, se existe relação desse movimento lá de Santa Catarina com questões integralistas. Não sei se tem, mas, por exemplo, a questão religiosa é importante a gente compreender, até porque a religião é um obstáculo à questão da crítica, né? Então, é importante, de alguma forma, compreender a ligação, essa ligação que se faz entre Deus e pátria, né? O Bolsonaro, de forma malandramente, né? Ele coloca lá Deus, pátria, família e liberdade, né? É um misto de cada palavra dessa, ideologicamente, remete a um determinado grupo, né? Então, sim, assim, mas o Brasil tem outras características que ajudam a que isso não vá, não se fortaleça muito, né? Por exemplo, a questão brasileira de um certo humor, né? Isso rompe também que alguns movimentos eles aumentem, né, de tamanho. Mas eu acho que me parece que a questão econômica é importante. Então, aquela ideia que se colocou até na campanha de não entrar, por exemplo, na discussão dos costumes e focar na discussão que remete à questão de classe, eu acho que isso é importante. Então, talvez
Assim, o trabalhador evangélico, ele é evangélico, mas ele também é um trabalhador, né? Como uma pessoa negra, seja religiosa, ela também está submetida à questão racial, questão do racismo, né? Então, me parece que é importante é, ter essa questão da formação, né, política, e eu acho que a questão da análise do materialismo dialético, ela é importante, né? Mas eu acho que esse é um caminho, né? Mas é preciso também é, ter ter uma aproximação maior, né, com esses grupos, né? Você, de alguma forma, você tem que estabelecer uma comunicação com essas pessoas, senão você não tem como eu não sei se só a eu não sei se só a questão material unicamente ela vai resolver, ela vai determinar um levante e um movimento contrário a esses modelos, né? Porque a gente tem que estruturas alienantes, como a religião é uma delas, que são muito enraizadas, né? Então, parece que tem que se compreender o papel, por exemplo, que as teorias das conspirações elas têm na, no agrupamento dessas pessoas. Tudo bem que pode ter um efeito que não é muito duradouro, né? Mas eu não sei isso. Será que isso não pode ir ajudando a você consolidar, né, um determinado movimento, que é esse movimento de extrema-direita, né? Então, eu acho importante que se dê, que se preocupe com a questão simbólica também, né? De alguma forma, você tem que, de alguma maneira, não só num período eleitoral, mas você tem que ter a capacidade de. E aí vem a questão de transcender os muros da escola, né? De ultrapassar a questão escolar, né? E você conseguir ter um, um espaço público, né? De discussão, de debate, que me parece que as redes sociais elas têm uma importância nesse sentido, né? Então, eu acho que, por exemplo, a esquerda teria que ocupar mais esse espaço, né? Não, ela já está ocupando mais, né? Porque ela percebeu que a formação política, né? Ou a desinformação política, o instrumento, a coisa acontece via rede social, via as redes sociais, né? Então, eu acho que a gente tem que junto com a questão da, das condições materiais, né, do esclarecimento, né, aquela pessoa tomar. Isso aconteceu. A gente viu que um setor que votou no Lula, o setor mais pobre votou no Lula, né? Claro que a gente tem que essas análises não são simples, mas que dá uma tendência ali de que o cara mesmo com um pastor, né, mesmo com o Zap Zap ali o tempo todo bombardeando ele meio que o pensamento de classe ali, né, de ver assim, porra,
né? Esse cara vai me ferrar, vou botar aqui pensando na questão econômica, né? Então, eu acho que é importante o, o, essa perspectiva, né? Investir nessa perspectiva. Mas me parece também muito importante, atualmente, compreender essa mudança nas comunicações, né? E, e como que, a partir dessas mudanças, de alguma forma, a, eu acho que a perspectiva afetiva, né? De pertencer a grupos, né? Uma série de elementos psicológicos, né? Que mesmo que às vezes efêmeros, eles dão um certo direcionamento político, né? E eu acho que, em parte, o bolsonarismo, ele, claro, tem a classe média ali, né, com medo né, a classe média, né, tá onde? Onde é que tá a classe média? É burguesia? Não é burguesia, não é trabalhador? O que é a classe média? Tem essa discussão. Então, a classe média é sempre reacionária. Então tem esse, claro, isso não se perdeu. Acho que essa análise, ela explica ainda, né, muita coisa. Mas eu acho importante a gente ter essa outra, tentar compreender também essa questão afetiva, psicológica, né? Que, por exemplo, dentro da religião, ela é muito forte, né? Ah, Valeu. O Gui tá aí. então acho que Valeu. O Gui tá aí. é, é isso aí, pessoal. Então, né, estamos aqui encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí do João André Fernandes, né? Achei, né, que foi um papo aí bastante interessante, bastante produtivo, que certamente aí contribui aí para as nossas discussões e também, né, de uma certa medida contribui aí para a politização que se faz bastante necessária. Então, muito obrigado, João. E eu passo a bola aí para o Willis, né, fazer as considerações finais dele. Mas antes disso, quero lembrar aqui o pessoal do nosso Pix, né? Aqui 385 007 02800 CPF. Qual que é o objetivo aí do nosso Pix, né? É comprar uma vaquinha, fazer uma vaquinha para ir para, né, para ter, né, um certo dinheiro para poder bancar as nossas atividades, né? Além das entrevistas, o Mesa de Debate também produz, né, matérias como, né, a luta dos professores aí contra a municipalização das escolas estaduais aí de São José dos Campos, né, minha cidade. E, né, para isso a gente precisa, né, de cobrir as nossas despesas. Então, né, a gente faz, né, iniciativas como o Pix. Além dessa iniciativa como do Pix, né, de cobrir nossas despesas, né, comprar uma faquinha ilimitada, né, anual do StreamYard, né, que é a nossa plataforma aqui que eu estou usando aqui, né, que eu e o Ulisses usamos. Então, né, contribua aí com qualquer quantia, né, que, né, é sempre bem-vindo, né, e eu passo a bola para o Ulisses, né, se despedir. Bom, valeu, Gui, valeu, João. Muito boa, muito boa essa entrevista. É importante demais o debate. Você trouxe vários pontos fundamentais que a gente com certeza poderia explorar há muito tempo aqui. Até cheguei a anotar aqui para ir pensando, mas são coisas que com certeza a gente vai ter que se deparar com essas reflexões, né, ao longo do tempo de qual é o tamanho do estrago psicológico dessa mentalidade de seita, né, mesmo que seja uma coisa temporária.
meio efêmera, uma coisa que vai passar logo. Ao mesmo tempo, você inseriu um grupo gigantesco de pessoas, né? Poderia ser sempre maior, claro, o fascismo pode ser bem mais massificado, né? E bem mais próximo do fascismo mesmo que outras extremas direitas, mas eu acho que, enfim, já é grave o suficiente a gente ter perdido tantas pessoas por umas teorias da conspiração tão bizarras. E isso reflete também uma falta de educação muito grave na nossa sociedade, né? Uma defasagem de conhecimento crítico, uma defasagem de noção dos conceitos mesmo, como você falou, Deus, pátria, família, liberdade, pegar essas palavras vazias. Parece que eles pegaram o manual de fascismo para fazer parecer igualzinho, mesmo aquilo que não é realmente totalmente fascismo, né? E eu acho que esses elementos de discutir os conceitos, disputar as pessoas, ver a religião e outras estruturas ideológicas como parte fundamental do problema, né, para além da condição mais material, que realmente toca mais na vida das pessoas de um jeito mais verificável, né? Enfim, eu acho que foram muitas contribuições muito boas e da minha parte eu acredito que o capitalismo não vai dar conta de realmente conseguir dar um encaminhamento decente, né, para todos esses dilemas que estão dados, mas a gente está aí para tentar, que nem se falou, explorar mais a internet, fazer o que der para ir além dos muros da escola e fazer uma educação mais ampla, disseminar de fato, né, filosofia e tantos conhecimentos aí, científicos ou não, mas principalmente científicos, acho, né, tipo das ciências humanas também que a gente precisa. É isso, valeu pela entrevista, muito boas as contribuições. João, passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Bom, eu que agradeço, né? E dou os parabéns a vocês, agradeço a Ulisses pelas perguntas, ao Guilherme, e eu acho que é isso, eu acho importante um canal como esse, né? Que, assim, de alguma forma a gente tem que tentar romper, né? Essa cortina que impede as pessoas de, de, de repente ter uma visão mais crítica, né, sobre a realidade. Tem gente que diz que já vi vários pensadores, né, dizendo assim que a gente o Brasil teve depois de 2013 teve um despertar da consciência política. Eu não sei bem, né, o que despertou, né? Porque hoje realmente as pessoas é, todo mundo se engaja, entre aspas, né? Quer participar, quer falar, quer dar sua opinião, mas em que sentido é um despertar daquilo que a gente chama de política mesmo com P maiúsculo, né? Me parece que o que existe é um, a facilidade, né, das pessoas se expressarem, mas essa expressão talvez é mais afetiva, como eu estou colocando aqui, do que realmente a expressão de uma reflexão crítica sobre si mesmo, né? Não é mais tipo assim, como se fosse uma torcida organizada de futebol, algo desse tipo. Eu estou aqui junto no grupo, né? Eu quero participar, mas você não tem o nível de reflexão. Então, eu acho importante que a gente caminhe para uma conscientização real, né? Política real e não meio algo que parece às vezes que é até uma farsa, né? No sentido de uma grande manipulação de grandes massas, né? Facilidade de fazer isso hoje. Então é isso, eu agradeço mais uma vez ao convite e um abraço aí a todos e todas. Então é isso aí, pessoal. Né? Agradecendo ao João, agradecendo também
que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, comente e compartilhe esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Né, às 17 horas, né, eu volto para mais uma live, né, mas dessa vez eu e o entrevistados, né, sem o Willis. Então, um forte abraço aí a todo mundo e fui.